Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro, e a nossa lição da Escola Sabatina tem o título Ele Morreu por Nós. É o mesmo título da nossa lição da semana, onde estamos estudando aqui sobre o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo por cada um de nós. E que tema importante é esse, não é? Que tema fundamental é esse de nós estudarmos, de nós entendermos. Mas antes de passarmos aqui para a lição, vamos orar a Deus, pedindo que Ele se faça presente conosco, para que Ele ilumine a nossa mente, para que Ele esclareça aí todas as questões para nós da palavra dEle. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Senhor, nós só estamos aqui porque a Tua graça nos alcançou mais um dia e nos concedeu a vida. Senhor, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque isso foi garantido lá na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que o Senhor nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra, de aprendermos mais, e suplicamos que o Senhor cuide das nossas ansiedades, dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Entregamos tudo nas Tuas mãos, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa vontade nas Tuas mãos, e suplicamos nesse momento que o Senhor se faça presente conosco através do Teu Espírito Santo para nos ensinar. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lição de hoje ela começa trazendo o seguinte para nós. Ela faz uma pergunta. O que a morte de Cristo realizou por nós? Você já parou para pensar nisso? Tem muitas pessoas que acabam falando que o ministério de Jesus ele veio aqui nesse mundo, ele revolucionou muitas coisas, ele ensinou o amor, mas a morte de Cristo fez algo por nós também. Jesus ele não foi simplesmente morto só porque ele estava incomodando algumas pessoas e aí então isso foi o que aconteceu e não houve significado nenhum. Vamos ler aqui nas nossas Bíblias aquilo que o próprio Jesus disse a respeito da sua missão. Vamos olhar aqui. João capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim para nós. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Era para ler até o verso 18, eu li até o 19, mas esse texto ele é maravilhoso. Jesus falando sobre a sua missão para salvar a cada um de nós, para salvar o mundo inteiro, meu querido irmão, minha querida irmã, da condenação. E por quê? Por que somos condenados? Vamos comigo para Romanos capítulo 6, verso 23. É o outro verso que a lição aqui nos indica. E diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda no livro de Romanos, Paulo vai dizer que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos irmãos e queridas irmãs, todos nós merecíamos a condenação eterna, mas Cristo veio a este mundo para nos salvar. E ele usou uma analogia
da história da serpente de bronze no deserto. O que aconteceu naquela história? Você pode procurar na sua Bíblia e depois, lá no Antigo Testamento, essa história que Jesus mencionou a respeito de uma serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Está lá em Números capítulo 21, do verso 4 até o verso 9. E o contexto dela é um contexto de rebelião do povo. O povo havia se recusado a entrar na terra prometida. Deus os havia sentenciado então a vagar 40 anos no deserto. E aí aquela geração que se recusou a entrar morreria, com exceção de algumas pessoas, né? Josué, Caleb. E aí Deus então ele começa a conduzir o povo e o povo continua em rebeldia e continua desobedecendo e continua reclamando. E chega então um momento onde Deus permite que serpentes ataquem o povo. Deus retira a sua proteção sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas começam a morrer por conta das picadas das serpentes. E aí então a solução que Deus ele providencia ali através de Moisés, ele indica Moisés a fazer, é construir uma serpente de bronze e colocar ela bem alto num poste no acampamento do povo, para que as pessoas que fossem picadas e tivessem fé olhassem para aquela serpente e aí elas então seriam curadas. Deus estava pedindo que as pessoas tivessem fé nele, na solução que ele providenciou, da forma dele, não da forma como nós esperamos. Às vezes o povo estivesse esperando que as serpentes fossem mandadas embora, mas Deus providenciou um outro remédio, uma solução, uma cura que aos olhos humanos não tinha explicação. Como eu só olhar para uma serpente, eu serei curado de uma picada, de um veneno que ele é real na minha vida e está me matando aqui. Jesus, ele traz essa analogia para nós com um propósito. Deus providenciou um plano para nós, queridos irmãos e queridas irmãs. E nós precisamos crer que o veneno do pecado está nas nossas veias. E precisamos olhar para Cristo para sermos salvos. Precisamos olhar para Cristo. Bom, continuando aqui, a lição ela vai comentar o seguinte para nós. Quando Jesus chegou ao Rio Jordão para ser batizado, João Batista exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. João reconheceu Cristo como o Cordeiro antitípico, para quem apontavam os verdadeiros sacrifícios do Antigo Testamento. Mas sacrifícios de animais não podiam tirar pecados por si só, como está escrito ali em Hebreus capítulo 10, verso 4. Eles ofereciam apenas perdão condicional, que dependia da eficácia do futuro sacrifício de Cristo na cruz. E aí temos um verso aqui de 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos irmãos e queridas irmãs? Esse é o papel de Cristo, não é? E agora a lição ela vai pedir para que nós leiamos novamente João capítulo 3, versos 16 e 17. E faz uma pergunta aqui: que grande esperança temos nesses versos? Especialmente quando sentimos que merecemos ser condenados por algo que fizemos. Você já se sentiu merecedor da condenação, meu querido irmão, minha querida irmã? Vejam só o que esse texto ele diz para nós. Vamos voltar lá para João, capítulo 3, e ele é para todos nós. João, capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos irmãos e queridas irmãs, muitas vezes a gente consegue pensar: tal pessoa deveria ser condenada, tal pessoa deveria ser condenada. E às vezes nós pensamos: eu deveria ser condenado, não é? Porque eu não mereço o perdão. Mas Deus amou este mundo e todas as pessoas que estão nele. E por isso ele ofereceu Cristo, para que ninguém fosse condenado. Porque todos nós merecemos a condenação, querido irmão, querida irmã. Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Achamos que o outro merece, mas que nós não merecemos. Todos nós pecamos e merecemos a condenação, que nós lemos lá em Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. No entanto, Deus, ele nos amou e ele enviou Cristo para morrer no nosso lugar, para que a nossa condenação não recaísse sobre nós. Vocês conseguem enxergar quão generoso isso é? Quão maravilhoso isso é? Nós precisamos crer nisso, meus queridos irmãos e queridas irmãs. E a partir daí, ser gratos a Cristo pelo que Ele fez por nós. A lição continua dizendo o seguinte para nós: pense no que tudo isso significa. Jesus, aquele que criou o cosmos, como está escrito ali em João capítulo 1, do verso 1 até o 3, se ofereceu por todos nós um sacrifício pelos pecados, para que não sofrêssemos a justa condenação. Essa é a grande promessa do Evangelho. E lembrando aqui o que significa Evangelho, são as boas novas, queridos irmãos e queridas irmãs. Que boas novas são essas então, hein? Que maravilha! Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. João capítulo 3, verso 16. Mas nunca devemos esquecer que Cristo se ofereceu voluntariamente em nosso favor. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 9, verso 14. Martinho Lutero se referiu à cruz como o altar no qual ele, Cristo, consumido pelo fogo do amor sem limites que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo e santo de seu corpo e de seu sangue ao Pai com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas ardentes e angustiantes. E aqui tem uma citação também de Hebreus capítulo 5, verso 7. Depois confira aí na sua Bíblia. Queridos irmãos e queridas irmãs, isso Martinho Lutero escreveu nas suas obras, né? Volume 13, página 319, traz aqui a lição da escola sabatina. Cristo morreu uma vez por todas, diz Hebreus capítulo 10, verso 10. E uma vez para sempre, diz Hebreus capítulo 10, verso 12. Pois seu sacrifício é todo suficiente e nunca perde poder. E a mais, vejam só essa citação aqui da irmã Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, que diz assim: se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria, para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte de ignomínia. Morte de vergonha, não é? Queridos irmãos e queridas irmãs, vejam só esse texto. Se houvesse somente uma pessoa que precisasse ser salva da condenação do pecado, Cristo teria vindo para morrer somente por ela e teria vivido as mesmas coisas que ele viveu por cada um de nós. Quando olhamos para essa declaração, tente imaginar aqui aquela pessoa que você acha talvez que menos mereça, que menos
merece algum tipo de salvação ou livramento. Alguém que fez algo hediondo, que matou pessoas, que, sei lá, abusou de alguém, essa pessoa precisa de salvação. E Cristo teria vindo para morrer se fosse só por essa pessoa. Assim como Cristo teria vindo morrer se fosse só por mim e por você, querido irmão, querida irmã. Nós não somos mais merecedores do que os outros da graça de Cristo. Todos nós carecemos da graça e da glória de Deus. E a lição vai finalizar aqui trazendo uma reflexão para nós. Leia João capítulo 3, verso 16, substituindo as expressões o mundo e todo o que pelo seu nome. Como tornar sua essa promessa a cada tempo, especialmente quando sob tentação. Vamos ler novamente aqui, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Olha só. Porque Deus amou, troquem aí a palavrinha o mundo pelo seu nome. Deus amou o André, Deus amou o Felipe, Deus amou o Alex, a Fernanda. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou cada um de nós individualmente, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que se o André crê, se o Felipe crê, se o Alex crê, se a Fernanda crê, se o Lucas crê, para que nós tenhamos a vida eterna. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, eu me lembro da parábola da ovelha perdida. O pastor deixou as 99 para ir buscar a ovelha que se perdeu. Lembre-se disso. Jesus está atrás de cada um de nós individualmente. Ele quer alcançar o mundo inteiro, mas para isso ele quer alcançar cada um de nós individualmente. Ele vem atrás de cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós. Que nós nos lembremos disso. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.